Muito bem, estamos começando uma transmissão aqui ao vivo que não estava planejada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar o pessoal aqui começar a entrar, como a gente está começando sem anúncio prévio, tem que demorar um tempinho até o pessoal ser notificado. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui se está tudo certo com áudio e imagem. Em princípio, tudo certo. Eu até desativei o chat porque eu quero concentrar no conteúdo que está acontecendo agora. Recente vemos o anúncio oficial de alguns dos primeiros ministros do governo eleito Lula, sendo o principal deles para nossa pauta aqui, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. E esse é o nosso tópico hoje. Quero falar um pouco disso, o que significa para o nosso país, para os mercados, para investimentos, quais são os riscos de ter alguém como Fernando Haddad, um comunista, na pauta, na pasta de Fazenda. Eu vou chamar a vinheta aqui e aí já volta para mim e a gente continua. Então vamos lá. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Bom, aqueles que estão chegando agora, eu faço pedido de realmente compartilhar essa live. O nosso objetivo é falar sobre esse anúncio, a expectativa do mercado e da Faria Lima que foi frustrada. Quem é Fernando Haddad? Quais são as suas ideias? O que embasa a sua visão de mundo? Quais são os riscos para o Brasil? E o que cada um deve fazer diante desse anúncio, agora tendo Haddad como ministro da Fazenda do próximo governo que tomará posse em janeiro de 2023. E eu queria começar justamente por esse ponto, que é a expectativa da Faria Lima e de muitos investidores que foi completamente frustrada. Eu lembro que lá atrás, talvez 3, 6 meses atrás, muitos gestores, investidores, gente de renome, de reputação, acreditava que um futuro governo Lula seria bem pragmático, que inclusive traria para a pasta da economia alguém de mercado, alguém em sintonia com a necessidade de controle do gasto público, de estabilidade da moeda, de controle da inflação, que trouxesse previsibilidade para os agentes, para garantir segurança jurídica, menos incerteza e, com isso, atrair investimentos domésticos e do estrangeiro também. Essa era muito da expectativa. E a gente foi avançando ao longo da campanha e mais perto das eleições, e muitos reiterando essa visão de que seria um Lula pragmático, que até alguns dizendo que a sua lista de ministros, especialmente para a Fazenda, possivelmente surpreenderia o mercado positivamente. Aí tivemos aquela famosa matéria, o artigo publicado pelo Armínio Fraga, com a sua entrevista telepática imaginária com Lula, reiterando toda a questão de controle de gasto e sensatez em termos de política econômica. E foi ficando cada vez mais claro, à medida que o Lula postergava um anúncio de um ministro da Fazenda, que ele postergava, inclusive evitava dar qualquer resposta mais precisa sobre quem vai ser então o incumbente da Fazenda, quem vai ser o seu ministro da Economia. Ele evitava ao máximo, inclusive dizendo, perdão, em alguns momentos em que isso era deliberado, não dar resposta, não indicar o ministro da Economia, porque ele não queria perder o apoio de nenhum aliado ali naquele momento antes de ganhar a eleição, e, portanto, esse assunto seria tratado depois de encerradas as eleições. Mas, finalmente, temos então agora a decisão, e como foi ficando claro nas últimas semanas, últimos dias, que não viria ninguém do mercado, ninguém mais sensato, na minha visão, em termos de política econômica, e que o nome de Fernando Haddad, que era um forte candidato, foi ganhando cada vez mais força, a ponto de, aos poucos, ir se confirmando, e hoje vemos o anúncio oficial. Então, realmente, Faria Lima, mercado, investidores, erraram por completo e apostaram num cavalo que não ia ganhar, e agora temos essa indicação de ministro da Fazenda. E importante dizer também que não vai ser um ministro de Economia como está sendo Paulo Guedes, que reuniu várias pastas. Pelo contrário, o Lula deve desmembrar a pasta da Economia e ser vários ministérios como era antes. Então teremos o Ministério da Fazenda, teremos o Ministério do Planejamento e mais algum que deve ser anunciado aí nas próximas semanas.
Perdão. Agora sim, vamos falar sobre quem é Fernando Haddad. Muitos já devem conhecer a figura pública, mas Haddad, para quem não sabe, é um advogado com mestrado em economia e doutorado em filosofia, todos pela USP. Foi ministro da Educação durante o governo Lula 1 e 2, e até mesmo avançou e foi ministro da Educação durante o governo da Dilma, e depois foi prefeito de São Paulo. E a sua grande influência intelectual é ninguém menos que Karl Marx. Ele mesmo já disse isso, foi um dos livros que mais influenciou ele, O Capital, de Karl Marx. E, inclusive, ele, em 98, publicou um livreto chamado Em Defesa do Socialismo, foi em 1998, em comemoração aos 150 anos do Manifesto Comunista de Karl Marx. E até foi uma ideia bastante audaciosa de fazer uma releitura e de propor novas estratégias para a implantação do comunismo na era moderna. Então esse foi Em Defesa do Socialismo, e eu li uma boa parte do livro, e lá a gente consegue entender um pouco das ideias e da visão de mundo do Haddad, que é o que eu preciso falar agora, porque quando a gente entende o seu pensamento, e ele está todo lá escrito em vários livros, inclusive neste, a gente entende que ele realmente tem uma visão marxista de mundo. Ele realmente tem uma visão socialista de mundo. E aquele vídeo que eu fiz sobre o plano do governo do PT, que poderia quebrar o Brasil, aquelas ideias contidas naquele plano, que era um rascunho, um esboço de plano que nunca foi realmente divulgado como sendo o plano final, mas aquele esboço de plano é exatamente o que Haddad acredita e defende como política pública para um governo. E a gente vê, por exemplo, a sua visão de mercado, onde o mercado ele deve ser tolerado, ele deve ser administrado, é parte do problema, e na visão marxista ele faz parte do processo para o comunismo, e acaba, como ele diz até no livro, esse livro Em Defesa do Socialismo, que um dos problemas do capitalismo, que é a sua infinita acumulação de capital e de riqueza, isso é um problema, e que ele acaba criando, o capitalismo cria mais necessidades. Ele resolve necessidades, eleva o padrão de vida da população, traz muito mais bens materiais, riqueza material, mas que isso também é um problema porque ele cria novas necessidades e, portanto, a população acaba ficando eternamente insatisfeita. Bom, no caso do comunismo, o que a gente tem é nenhuma necessidade atendida e a insatisfação é completa e com uma pobreza material e com um péssimo padrão de vida, mas esse assunto para outro momento, e eu não quero fazer aqui uma análise do livro dele Em Defesa do Socialismo, embora valesse a pena fazer. Mas dentro dessa ideia, então, mercado ele precisa ser tolerado e administrado. Não é uma entidade bem vista por Haddad. Segundo, e é um corolário desse, o protagonismo deve estar no Estado. Assim como naquele material do PT que dizia que o Estado deve ser o indutor do crescimento, assim como o próprio Lula tuitou sobre isso, o Estado deve ser o indutor do crescimento econômico, da mesma forma, essa é uma ideia encabeçada por Haddad, onde ele acredita piamente que o Estado deve ser o promotor do crescimento, e é ele que deve ditar as regras, é ele que deve dirigir, é ele que deve planejar na medida do possível e do aceitável pelo mercado. Essa é a visão dele, então, o Estado como promotor do crescimento. Obviamente que o gasto público é a energia vital desse modelo econômico. E a gente tem visto já agora com a PEC de transição, que foi aprovada pelo Senado, agora deve rumar para a Câmara, é exatamente nessa linha. Então, o gasto público, com o Haddad como ministro da Fazenda, ele não deve ser contido, nem muito menos reduzido. Só haverá alguma contenção ou redução de despesas quando houver muita chiadeira do tipo dólar vai disparar, juros disparando, déficit muito elevado e não há outra alternativa. Mas caso isso não aconteça, o norte não será de redução do gasto público, de desinchaço do funcionalismo, pelo contrário, gasto público é energia vital desse programa de governo e da visão de Haddad. Da mesma forma, privatizações, infelizmente, é difícil imaginar que a gente vai ter algum tipo de agenda privatizadora nesse governo ou de desestatização de setores e de empresas públicas. Isso é quase impossível. Acontecerá apenas
se servir a algum interesse específico do programa do partido ou no caso de absoluta necessidade, como foi inclusive no governo FHC, onde a maior parte das privatizações foi por uma necessidade e não por uma convicção intelectual, uma convicção de modelo econômico de que isso seria bom para os brasileiros, seria bom para a sociedade. Mas então, privatização, acho que a gente pode esquecer. Crédito. Pois é, crédito é ferramenta essencial também desse modelo, na implantação do programa, e esse até é um trecho que eu cheguei a destacar na leitura do livro do Haddad, esse Em Defesa do Socialismo. Deixa eu até colocar aqui, ó, tinha separado ele no telefone, este trecho, aqui onde ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, boa, exatamente aqui, ó. Na página 45 do livro diz o seguinte: a transição do atual capitalismo de sociedade por ações para uma espécie de capitalismo cooperativo exigiria, e ele defende aqui, eu encerro aqui o aspas, ele defende a ideia de uma economia mais baseada no cooperativismo, inclusive cita o MST nesse livro como sendo um exemplo disso, de uma economia cooperativista, mas ele prossegue. Exigiria estímulo à cooperação dos não proprietários por meio da implantação de novas unidades produtivas sob esse regime, do estímulo técnico e financeiro para que os trabalhadores das empresas em crise assumam seu comando, da democratização da gestão dos fundos de pensão, públicos ou não, orientando seus recursos para o financiamento de projetos dessa natureza, de estímulos fiscais. Imposto progressivo sobre a propriedade e sobre sua transmissão intervivos e causa mortes. Até deixa eu fazer uma pausa aqui nesse trecho, porque esse era outro ponto importante da visão do Haddad e o que ele imagina como reforma tributária. É tributação progressiva, é tributação sobre patrimônio e, como ele mesmo fala, intervivos, ou seja, em vida, transmissão de patrimônio em vida, e também causa mortes, ou seja, herança. Então, reforma tributária, isso com certeza vai vir à pauta, e essa pressão para tributar patrimônio, transmissão em vida, transmissão em morte, sem dúvida que será um objetivo de Haddad. Agora deixa eu prosseguir aqui no trecho onde fala então do crédito. E número 3, centralização progressiva nas mãos do Estado democrático do processo de intermediação financeira, garantindo-se por meio do controle do crédito recursos para a cooperativação dos não proprietários e condições de monitoramento do ciclo dos negócios, para o qual as políticas keynesianas clássicas se mostram ineficazes. Esse é um trecho que eu quis destacar, tem vários outros destacados aqui, de repente eu até faço num outro vídeo, mas mostrando como a ferramenta crédito, ela faz parte do programa de governo, faz parte das políticas públicas, e é por esse motivo que bancos estatais como o Banco do Brasil, como o Caixa Econômica Federal, os regionais BRB, BNB, eles são fundamentais para a implantação do modelo econômico. Assim como o BNDES também, como já foi aventado, como que haverá algum tipo de... Vamos ressuscitar o BNDES para que ele também tenha mais protagonismo, como teve no programa, especialmente depois da crise de 2008, ainda com o Lula 2 e depois com o Dilma 1 e Dilma 2. Então, sim, crédito estatal, ele é a peça central desse programa também. Mas, prosseguindo, e aí com relação à reforma tributária eu já falei, então, essas são as principais, eu diria, visões de cunho macroeconômico, de política pública, que embasa a visão e as ideias de Fernando Haddad. E aí quais são os riscos para o Brasil desse modelo que agora vai se confirmar? Primeiro, o risco do gasto público mais elevado e que é um fator inflacionário, portanto, algo que pode pressionar a inflação. E, portanto, algo também que vai manter os juros num patamar mais elevado do que se imaginava. O último vídeo que eu publiquei foi justamente sobre esse ponto, comentando até a decisão do Banco Central na quarta-feira, onde decidiu se manter a taxa Selic inalterada em 13,75%, mas já dando um recado para o novo governo que eles estão atentos a toda essa incerteza fiscal, qual será o novo programa, porque um gasto mais elevado é um fator inflacionário. E a partir do ano que vem, possivelmente 2024, a gente pode até entrar numa trajetória de alta de juros, mesmo nesse patamar que já está bem elevado. Então o risco para o Brasil,
de ter um Haddad como ministro da Fazenda é justamente um ambiente onde o gasto público ainda é elevado, um fator inflacionário, e que vai gerar, inevitavelmente, a manutenção dos juros em patamares elevados também. E juros altos é ruim para a economia, é ruim para investimento, é ruim para crescimento econômico, é ruim para a criação de emprego, de renda, só é bom para rentista. Quem está com dinheiro parado aplicando é excelente. Até torna-se fácil investir no Brasil, mas isso não é bom para a economia brasileira. Sem dúvida que deixar o dinheiro estacionado em qualquer coisa que renda CDI vai ser excelente. Mas para a economia do Brasil e para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico, juros nessa magnitude, tão altos, com juros reais na ordem de 6%, isso não é sustentável e não é bom para a nossa economia, mas esse é um risco bem elevado. Além disso, o risco de desconfiança. Até recentemente teve o Luiz Stuhlberger, do Verde, dizendo que há um risco de downgrade da nota de crédito do Brasil, e claro que isso é possível. Imaginar que a gente passou de grau de investimento, que foi até no governo Lula, onde ele conseguiu, depois de ter uma gestão sensata de redução ou de contenção, de manutenção dos pilares macroeconômicos, como o superávit primário, pagou a dívida externa ou mudou a dívida externa por interna e que também foi na direção correta, e isso nos permitiu alcançar até o selo de grau de investimento, que infelizmente foi perdido em setembro de 2015, aí já com a Dilma, e que estamos cada vez mais distantes de reconquistar o selo de grau de investimento. E pelo contrário, agora com essa direção toda e as sinalizações recentes, é possível, como diz o Luiz Stuhlberger, que nós tenhamos um downgrade, um rebaixamento da classificação de risco do Brasil. Então sim, esse é um dos riscos também. Até é importante frisar que teve a carta do Fundo Verde que saiu acho que foi no dia de ontem. Para quem está assistindo depois de ser ao vivo, a gente está transmitindo aqui na sexta-feira, 11h30 da manhã. E na quinta-feira saiu a carta do Fundo Verde, onde eles falaram que, infelizmente, ao que tudo indica, o governo Lula e Lula não aprenderam nada com o governo Dilma e vão manter a insensatez no campo fiscal. E, infelizmente, esse é agora o cenário mais provável. Mas o risco para o Brasil é o câmbio, a taxa de câmbio, o dólar, que teríamos fundamentos para ter um dólar até mais baixo, rumando para 4,60, 4,70, mas de acordo com os fundamentos, seguindo a paridade de poder de compra da moeda, mas infelizmente com essas sinalizações todas, uma apreciação do câmbio vai ser frustrada. Então é bem provável que se mantenha nesse patamar muito depreciado, em 5,20, 5,30, e dependendo das políticas que forem implementadas a partir de janeiro, até com uma tendência de desvalorização. Infelizmente não dá para a gente ficar otimista com a trajetória do câmbio aqui, porque essas são as políticas que estão dadas. Esta é a visão agora do ministro da Fazenda, que vai tomar posse em janeiro, e como eu já falei, que tem uma ideologia, uma visão de mundo marxista. Isso não é querer usar de forma pejorativa, para mim, embora isso seja pejorativo, mas realmente essa é a visão dele. Ele tem isso como norte, é uma ideologia que está subsidiando as suas decisões. É assim que ele foi essa sua formação e que ele faz questão de levar adiante e deixar bem claro que essas são as ideias que ele defende. Com relação ao mercado hoje, até é importante deixar bem claro que não dá para a gente se guiar muito pelo que acontece no dia de hoje. Hoje a gente está vendo aqui o dólar subindo apenas 0,5%, chegou a subir 1%, a taxa de juros até está subindo um pouquinho, aqui o juro longo, os DI futuros chegaram a subir um pouco mais, agora estão cedendo, mas esses movimentos de curtíssimo prazo agora, assim que saiu o anúncio, não são muito relevantes, até porque boa parte dessa expectativa, Haddad assumindo a Fazenda, já estava sendo precificado, o mercado já estava absorvendo que essa seria a indicação, então hoje foi apenas confirmação do que já estava precificado no mercado. É importante monitorar daqui para frente, nos próximos meses, não apenas no dia de hoje. E a mensagem final, que eu acho que é fundamental, e é reprisar um pouco do que eu venho falando há muito tempo, que é sobre o que fazer, o que cada um deve fazer, o que cada cidadão, cada empresário, cada empregado, cada empregador, cada investidor deve fazer. Como cidadão, eu digo que cada um deve seguir criticando
e denunciando toda a agenda proposta que se mostre prejudicial para o país e para a economia como um todo, e eu imagino que a maior parte dessa agenda vai ser nessa direção, infelizmente, e é preciso que a opinião pública lute contra isso, seja em nível individual, nas suas redes sociais, seja nas suas entidades de classe, associações, que façam valer as suas críticas, as suas opiniões, para que a gente consiga pressionar representantes e barrar toda a agenda ou política ou projeto de lei proposto que for muito danoso para a nossa sociedade. Então, não tem outro remédio. Enquanto esse for o ministro da Fazenda e esse for o governo, o que a gente pode fazer é tentar barrar as políticas danosas, porque se não barrarmos nada, a gente sabe qual vai ser o resultado. E no campo individual e até empresarial, é buscar fazer todo o planejamento patrimonial, e agora envolve cada vez mais o que eu já vinha falando, e até é o tweet que eu tenho fixado no meu Twitter, planejamento sucessório, planejamento societário, planejamento tributário, porque com alguma mudança de tributo, caso ocorra, pode ter impactos muito severos nos seus investimentos, nas suas finanças, no seu patrimônio. Então, acima de tudo, o planejamento patrimonial sempre foi a ordem do dia, mas acaba sendo muito negligenciado pelos investidores. Muito tempo se acaba sendo perdido ou investido em qual a classe de ativo devo alocar, qual o fundo, qual a renda fixa, qual é a ação, e o pessoal acaba esquecendo que também é muito importante cuidar desse planejamento para se proteger e, na maior parte possível, blindar o seu patrimônio como de alguma política mais confiscatória ou alguma política tributária que pode impactar negativamente o seu patrimônio. E aí, seguindo, isso vale para finança pessoal como vale para finança empresarial também. E aí, seguindo, que é óbvio que a gente também vem chovendo no molhado há muito tempo, que é a dolarização de patrimônio. É fundamental ter parte dos investimentos, parte do seu patrimônio, dolarizado. E não apenas em ativos dolarizados em moeda estrangeira, no Brasil, então ativos ou fundos cambiais, ou BDRs, ou ouro, que é um ativo dolarizado, ou Bitcoin, que é um ativo dolarizado, mas também ter ativos fora do Brasil, ter noutra jurisdição, porque isso significa uma proteção adicional, quando o seu ativo está fora do Brasil. E com isso, eu sempre friso que eu nunca prevejo o pior. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu busco identificar os riscos. E se esses são os riscos que estão presentes e estão se comprovando riscos reais e não imaginários, a gente precisa tomar as medidas para mitigação desses riscos. E não esperar o momento em que o evento ocorra. Vai que entre o primeiro semestre e venha uma normativa de aumento de IOF. Vem o aumento de IOF, que isso nem depende de lei, basta uma canetada do presidente. Então, aumenta o IOF para remessa do exterior, agora em vez de ser o percentual que está vigindo, vai ser 20%. Daí o câmbio, além de estar depreciado, ainda vai ter mais 20% para mandar dinheiro para fora. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas sendo um risco, é preciso mitigá-lo e tomar as medidas preventivas agora, e não quando a coisa acontecer e se concretizar na prática. Então essa, eu diria que é a orientação geral. Como sempre, eu deixo a recomendação dos assessores da Liberta Investimentos, tem link aqui na descrição do vídeo, mas esse é mais um vídeo sobre a confirmação do Haddad, para falar sobre quem é o novo ministro da Fazenda, quais são as suas ideias, qual é a sua ideologia, o que ele defende, qual é a sua formação intelectual, e sendo essa a sua formação, não dá para esperar outra coisa. Por isso, sendo esse o seu norte, a gente precisa se preparar, precisa buscar barrar tudo que for negativo para o nosso país, para a nossa sociedade, para o nosso patrimônio, para a nossa família. Não há escapatória, é preciso sempre manter a guarda elevada. Como a gente diz, e essa frase que é uma máxima sempre válida, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e a gente precisa ficar sempre vigilante. E eu nem vou entrar aqui nos outros aspectos da ideologia marxista, que envolve não apenas a economia, mas toda a estrutura de poder, toda a política, e vai muito além meramente da economia. Mas como o nosso foco aqui é economia, mercado, investimentos, esse foi o nosso objetivo com o vídeo de hoje.
Compartilhem, espero que tenham gostado, espero que tenha podido esclarecer algumas questões sobre Haddad, sobre o que a gente pode esperar de um futuro Ministério da Fazenda, quais são as políticas públicas possíveis, como isso impacta a nossa economia, quais são os riscos e quais são as atitudes sensatas de cada cidadão brasileiro. Espero que tenham gostado, volto no próximo, obrigado, uma boa sexta e um bom jogo do Brasil que já deve começar agora meio-dia. Valeu, obrigado. É isso, pessoal. Foi de última hora, mas era importante logo publicar algo sobre essa indicação, que era o que todo mundo esperava, especialmente quem está ligado no mercado, era saber quem vai ser o ministro da Fazenda, pois aqui temos Fernando Haddad. É isso.